Fala pessoal, dia 27/10, sexta-feira, e vamos às notícias para deixar o final de semana bem informado, tem bastante coisa, e hoje começarei com a internacional, porque Estados Unidos e China têm divergências e precisam de um diálogo profundo e abrangente para reduzir mal-entendidos e estabilizar os laços, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, dando início a uma visita muito esperada a Washington, tá? Aí você vê como os Estados Unidos e a China ficam ainda namorando. Eles se uniram há 3 anos atrás para derrubar a direita do mundo, tanto Trump quanto Bolsonaro. E agora, até hoje, eles tentam manter laços. Os Estados Unidos se dobra mais. E a China, sempre mais agressiva, tá? Visitou os Estados Unidos, mas ela é muito firme no seu posicionamento. Até na leitura corporal você vê aqui o Blinken já meio que é uma queda. Você até mostrei em vermelho aqui, fiz uma marcação. E olha como ele espera o apertar de mão, ele se dobrando para a China. Os Estados Unidos nunca foi tão fraco. Tá? E as pessoas não vão entendendo os desdobrar da coisa. Os Estados Unidos está meio que desesperado, tentando buscar a China, falar assim, não fica perto do Putin, não, porque aí complica para nós. A gente foi parceiro no passado, né? Por mais que os Estados Unidos, né, é globalista, e a China é do Partido Comunista Chinês, comunista, você vê que eles ainda namoram. Eu falei, isso vai se estender em uma fraqueza gigante dos Estados Unidos. A mídia internacional toda já sabe. Por exemplo, presidente brasileiro Lula sobre Gaza. Isto não é uma guerra, é um genocídio. Falamos ontem aqui. Lula nunca disse uma palavra ruim sobre a guerra da agressão, né? De agressão da Rússia contra a Ucrânia. E tá aí a foto. Coisa que eu mostro aqui. E você vê que a mídia internacional de Visegrado tá aqui, ó. Hungria, Polônia, Eslováquia, né? Um canal grande de notícias, toda a região da Europa. E o pessoal já sabe, já percebeu. Só que aqui no Brasil... Vocês viram ontem, o vídeo de ontem foi importante, apesar de poucas visitas, no final do vídeo tem um recado importante para vocês. É importante a gente entender realmente essa movimentação, né, internacional. Vou resgatar um mês atrás isso aqui, ó. Senador dos Estados Unidos chama Lula de chavista anti-americano e pede sanção ao Brasil. Tá, o republicano Ted Cruz, ótimo político americano, né? Realmente representa bem a direita americana, muito melhor até do que o Trump, na minha opinião. E ele diz, em fevereiro, Lula permitiu que 2 navios de guerra dos mais avançados do Irã atracassem no porto do Rio de Janeiro. Ele tentando alertar e falar por que o governo americano não está enfrentando o Lula. O que está acontecendo com os Estados Unidos? É a mesma pergunta que eu faço, porque ó, Lula volta a falar em alternativas ao dólar, agora com moeda do BRICS, para tentar destruir o dólar americano. Tá? E os americanos, né, na verdade, uma parte dos democratas relacionados ao Biden, e aí o Obama, enfim, Hillary, estão aí namorando com os comunistas. Tá? E não faz sentido, porque o Irã faz ameaça contra os Estados Unidos por apoio a Israel, que rejeita cessar fogo. Tá? E tá o Irã falando assim, ó, se vocês continuarem a apoiar Israel e continuar esse ataque contra Gaza, a gente vai pra cima de vocês. Olha só como tá difícil a situação. E como é que tá a mídia do Brasil? Quem é o filho de Netanyahu, criticado por não estar na guerra Israel-Hamas? Yair coleciona polêmicas há mais de 10 anos, incluindo calote no Brasil, vinde em clube de strip, falas homofóbicas, islamofóbicas, na verdade. E aí você vê, a mídia não para de bater. Me pergunto se teve isso aí contra o filho do Biden, né? Mas contra o filho do Netanyahu? Qual que é o grande crime dele? Ele não está lá na guerra para talvez morrer na guerra, né? Mas isso, o que a mídia brasileira tem a ver com o filho do Netanyahu? Estranho, né? Não disfarçam. Mas voltando ao Brasil, em reunião com Pacheco, Castro defende mudança na legislação penal. O que está acontecendo? Rio de Janeiro está um caos, né? A gente não traz muito aqui notícia muito regional, porque aí a gente fala pro Brasil todo aqui, tá? Mas o Rio de Janeiro está muito complicado, vocês têm visto, ele tá aí, né? O Castro está meio que desesperado e quer fim da progressão de pena para criminosos com armas de guerra, fim da progressão de pena para criminosos envolvidos com lavagem de dinheiro para essas organizações criminosas, fim da progressão de pena para criminosos que atuem em serviços comissionados, tarifa social em áreas elegíveis e gabinetes estaduais contra a lavagem de dinheiro. Então você vê uma movimentação dele. E aí você vê o Dino, né, que teve uma postura e parece que mudou. Dino sobre fim da progressão de pena. Jamais defenderia proposta inconstitucional. O que aconteceu? Que perguntaram para ele, né, do Cláudio Castro, que levou aí ao Congresso Nacional essas, né, alternativas. E ele falou em início aqui, eu sou a favor sim, e já propus isso formalmente em agosto ao presidente Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Pacheco, que haja reserva de alguma janela ou de algumas semanas para que ainda neste ano em curso seja possível analisar alguns projetos de autoria parlamentar, inclusive na sua maioria parlamentar, que podem ajudar a corrigir certos aspectos, né? E aí ele voltou atrás. Foi uma má interpretação, um mal entendido, pois jamais defenderia uma proposta abertamente e inequivocadamente inconstitucional. Me referi a ser a favor de uma pauta legislativa. O que mudou, né? Pode ser isso aqui, o defensor rejeitado pelo Senado montou equipe, despachava de gabinete, se reunia com o ministro e planejava posse no Planalto, mas o Pacheco foi lá
e deu aquela freada, a gente falou aqui, né, sobre isso. E mudou, as coisas mudaram. O governo Lula avalia que intervenção no Rio de Janeiro geraria desgaste de imagem. A avaliação é que já existe um prejuízo de imagem para o governo Lula com a cooperação do Ministério da Justiça na crise de segurança do Rio de Janeiro. Ele falou que não precisa. Não vai acabar com a imagem. Então você tem um caos no Rio de Janeiro, precisa de ajuda, e o presidente fala, não, a minha imagem, como é que vai ficar se eu ajudar, né? Olha só como é as coisas, tá? GSI do governo do Rio de Janeiro intercepta plano de atentado contra o governador Cláudio Castro e família. Então, como a gente sempre falou aqui, você vê que não é tão fácil, né? Você pensa assim, pô, Esquerda entrou no poder, então a criminalidade toma conta e todos os criminosos ficam felizes? Na verdade, não. Porque tem alguns que são mais amigos do rei do que outros. Existe uma divisão. Sempre que existe muito poder, sempre existe divisão. Então, se uniram contra o Bolsonaro, derrubaram o Bolsonaro, mas agora teve um político que tem aí, vamos dizer, né, uma facilidade em lidar com certo grupo e outro com outro grupo, e aí como é que fica? Né? Alguns não são atendidos, se revoltam, começam a queimar ônibus, como é que fica? Sempre a esquerda vai ter problema com a criminalidade. Eles têm uns que eles são amigos, mas tem uns que eles não são amigos. E aí você vê grande impacto aí na política brasileira. Após o assassinato do irmão, Samia Bonfim tira a licença do mandato de deputada federal, né? E falaram que foi um erro lá, né? Que foi um acidente, que confundiram as pessoas que estavam lá na praia. Mas mesmo assim ela se afasta. Você vê que o negócio é muito mais complicado, né? Carro diplomático do Brasil é detido na Turquia com mais de 50 quilos de cocaína, segundo a imprensa local. Pois é, né? Falavam muito que no governo aí, que teve no avião, mas acontece aí com todo, né? Mas Itamaraty confirma a apreensão de veículo diplomático com mais de 50 quilos de cocaína. Só que falaram que não teve participação, né? Que o carro foi furtado e por isso aconteceu isso aí. Mas voltando aqui, a questão do Lira, Centrão cobra mais verba de Lula para ano eleitoral e diz que troca na caixa é insuficiente. Então você vê que o Arthur Lira voltou da China, tem agilizado algumas coisas, mas sempre tem como pedir mais, né? Após troca na caixa, a Câmara aprova taxar offshore e super ricos. Aí o que acontece? Mais taxas acontecendo, porque teve um acordo, e o Lira demonstrando poder. Para a China, eu fico percebendo que, sim, como o Congresso ele consegue vetar aí até mesmo o veto do presidente, então você percebe que o Congresso tem muito poder. E o Lira tem demonstrado aí um certo controle, né? Até mesmo conversando com o chefe do Lula e tendo aí essa possibilidade de, vamos dizer assim, de negociar, né? Fazendo movimentações, tá? Mas a responsável por mostrar Lira no lixo na caixa foi promovida, né? Ela fez aquilo ali, tiraram, como a gente viu, depois que o Lira foi pra China, voltou aí, já agilizando algumas coisas, tiraram essa imagem, mas a artista foi promovida. Tá? Enquanto isso, como é que fica o povão? Faz um Pix? Pix levou à explosão em transações bancárias, mas também aumentou fraudes, disse Febraban. E aí você começa a ver essas críticas sobre o Pix na mídia, você começa a se perguntar, será que vão começar a taxar? Porque, olha, o que a gente mais fala aqui, todo dia, vocês estão de prova, todo dia eu falo de taxa, muito provavelmente taxas novas. Quer um exemplo? Novo imposto sobre Bitcoin. Câmara aprova taxa de até 22,5% e chacoalha o mercado de criptomoedas. Não para. A votação foi 323 favoráveis contra 119. Mais uma taxa. E aqui funciona muito bem. Agora a esquerda está nadando. Ó. Receita usa inteligência artificial para monitorar transações com criptomoedas e diz que Bitcoin foi superado. Como sempre vão atacar Bitcoin, que atrapalha aí planos do Estado, né? Mas o que eu digo é que o Brasil, em certas áreas, é super evoluído. Primeiro do mundo. Com maquininhas de voto, né? E também usar a inteligência artificial para monitorar as pessoas, Receita Federal, quando para certas coisas, o Brasil é o primeiro do mundo, né? TSE, relator vota pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. No mesmo voto, o ministro Benedito Gonçalves aplicou multas ao ex-presidente e ao seu então candidato a vice, Walter Braga Neto. A gente vê por que isso acontece com essa imagem aí do Lula quase dando beijo na boca dele, né? E o PL teme que a TSE exclua general Braga Neto das urnas até 2030, como fizeram com o Bolsonaro, e as multas são gigantes, 425 mil para Bolsonaro e 212 mil para Braga Neto, quase chegando a 1 milhão, porque eles viram que recebeu muito Pix e agora as multas vão ficando um pouquinho maiores. Não sei como não pediram mais, tá? Ex-secretário de Bolsonaro, Jorge Seife, é julgado por suspeita de interferência de Luciano Hang na eleição, porque parece que o Luciano Hang deve ter aí, né, ajudado a fazer umas viagens de avião. Eu, sinceramente, não defendo o Luciano Hang aqui, porque se fosse pelo Luciano Hang, a gente teria impostos na China faz muito tempo. Bolsonaro que deu uma travada aí nesses impostos. Aí você vê aí que o pessoal não tá com brincadeira para perseguir a direita. Inclusive, Moraes vota para condenar mais 6 réus pelos ataques de 8 de janeiro e penas de 14 a 17 anos. O que mais me impressiona é que tem gente
muito mais famosa, com muito mais empenho, chamou muita gente para as ruas, foi preso e já foi solto. E aí pessoas inocentes estão lá até hoje. E por isso que você não me viu chamando ninguém. Porque eu tive aí na minha consciência, né, a questão da responsabilidade. Vai que eu chamo alguém, o cara tá lá no quartel perto de Brasília, não tá fazendo nada, aí chega o exército e fala, sobe aí no caminhão. Como é que ficaria a minha consciência? Eu, por enquanto, estou bem tranquilo. PGR defende necessidade que Zé Trovão seja investigado por suposta ameaça a Lula. O Zé Trovão fez aí um discurso antipetismo bem básico, só que ele se atrapalhou com as palavras, foi um pouco mais agressivo, com certeza aí, né, não vai rolar nada, até porque Moraes autoriza Zé Trovão a reativar as redes sociais e a tirar a tornozeleira, isso foi no mês 5, e por isso que eu não gosto do Zé Trovão, né, eu já vi várias coisas sobre ele, muita gente gosta, fui eleito, muita gente bate palma, olha, ele tá falando contra o Lula, é um verdadeiro direitista, eu não gosto dele, já deixo claro aqui, se você não entende, qualquer dia a gente conversa mais. PF descobre na ABIN esquema de espionagem para invasão em massa de computadores. Primeiro foi a questão do celular. Eles conseguiam aí rastrear mais de 30 mil aparelhos, diziam, para onde está, o que está fazendo, né? E dessa vez a questão de espião. Eles poderiam invadir celulares através de mensagens do WhatsApp, computadores e fazer toda essa, vamos dizer assim, varredura. Viram aí a questão sobre oposição que estavam fazendo, conversando. Tá? Diz a Polícia Federal. Aí tem que ver, até o Exército falou que está envolvido aí. São muitas coisas, eu não sei se realmente isso foi feito ou não. Pelo visto foi, até porque o Ramagem diz que não sabia dos crimes da ABIN. Já teve gente presa, né? Então não sei qual era o plano da ABIN na época do Bolsonaro com isso. Pelo visto não deu certo, né? Com certeza tinha algum plano aí, mas o plano com certeza não deu certo. E enquanto isso, servidores da PF vêm descaso e pressionam o governo em manifestação pelo Brasil, eu achando que a PF estava 100% alinhada com o governo, mas parece que sempre aí buscam mais. Assim como o Lira, né? Falando, não, queremos mais, queremos mais, porque aqui era o Lula, né? Quando é o Lula, o pessoal fica um pouco mais corajoso para ficar cobrando. Para agradar artistas, o governo lança programa que distribuirá 3 bi por ano à cultura, só eu e você se ferra, enquanto artista, que foi defendido aí nas eleições, vai ganhando bastante, por isso que eles fazem o L com muita felicidade, e a gente sempre se ferrando. Com a este, a avaliação negativa de Lula sobe para 29% e repete pior marca do governo, tá? Por mais que eu não confio nessas, vamos dizer assim, pesquisas, acho muito baixo esse 29%, eu digo que ano que vem, se os Estados Unidos tomar vergonha na cara e as coisas mudarem, só que aumenta muito mais. Vai ficar insustentável, né? Porque já está, na minha opinião. Para boa parte da população ainda não. Valdemar irá liberar Salles do PL para disputar a Prefeitura de São Paulo. Eu acho um pouco atrasado isso aí, eu acho complicado essa questão, né? Se era para colocar o Salles, colocasse há muito tempo, né? Falava tchau pro Nunes e deixava há muito tempo, porque capital político tem que ser construído com muito esforço. Tem que fazer. Tudo bem, né? 2024 tem tempo ainda, só que não dá para brincar. Com dúvidas para lá e para cá, a esquerda faz né, o controle das coisas. São Paulo tá complicado, mas eu espero melhor. Banco pode tomar imóvel dado como garantia de empréstimo sem aval da justiça, decide STF. Então o cara lá tá passando por dificuldades, alguém ficou doente, teve que pagar o hospital, colocou a casa como empréstimo aí. Agora o rico, né, o governo aí, essa nova esquerda que fala que defende o pobre. Agora o rico aí, que tem um banco, que tem aí, que fez o empréstimo, consegue pegar a casa da pessoa e ponto final, tá? Para finalizar esse vídeo, vou falar para você um recado importante, mostrando números, né, aqui do meu canal. É importante você ativar o sininho, é importante você verificar o canal quase todos os dias, né? De segunda a sexta estamos aqui, tirando aí um feriado, ao final de semana que eu tenho outros projetos para fazer. Mas olha só como é interessante como funciona o meu canal, tá? Tá aqui, ele começa com, isso aqui há 4 semanas, 23 mil visualizações, depois dá 17, depois 15 e cai para 14. É sempre o mesmo padrão, vem subindo, depois desce, tá? Você quer ver o padrão dessa semana? Foi a mesma coisa, você vê aqui, ó, 21 mil, 18 mil, 16 mil, 14 mil, e é assim que funciona. Ele desce, aí dá umas osciladas, desce, dá umas osciladas e desce. E tá assim há muitos anos, né? Muita gente desinscrita do canal, o alcance é assim, sempre foi. Muita gente se pergunta como o seu canal não chegou a 1 milhão, tá? Como é que tá 4 anos nesse nível, sendo que a gente faz um trabalho diário, né? A gente tem um empenho todo de mostrar várias notícias, de uma forma rápida, sem enrolação, sem propagandas. Por que não avança? Muitas coisas, né? A própria direita não gosta desse canal. O que acontece que o pessoal não gosta? Aos poucos a gente vai entendendo a política do Brasil. Quem tá aqui há muito tempo confia no canal, sabe que a situação é complicada e por isso eu peço sua ajuda. Porque não tem propagandas, não tem alcance. Pix é necessário, não quer o Pix, tem o link da Amazon. Vai lá, navegue, compre qualquer coisa para você. Não custa nada,
tá? Simplesmente ajuda o canal aí, que tanto a gente tá se esforçando a informar, tá certo? Bom final de semana, a gente se fala segunda-feira. Muito obrigado, até mais.